Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. O novelista americano Manuel Komroff nasceu em Nova York em 1890 e foi aluno da Universidade de Yale, onde estudou engenharia, sem ter, contudo, colado grau. Foi também estudioso de música e pintura, escreveu partituras para filmes e já foi crítico de arte do New York Cali. De ideias socialistas, esteve por algum tempo em Leningrado, onde chegou a redator-chefe do Russian Daily News, jornal publicado em língua inglesa. Dali foi ao Japão e posteriormente para Xangai, onde trabalhou no China Press. Voltando a Nova York, exerceu a crítica de cinema em vários jornais. Com raras exceções, todas as novelas de Komroff são de fundo histórico, o que lhe tem dado um enorme trabalho de pesquisa. Seus contos aparecem constantemente nas melhores revistas americanas da época. Manuel Komroff possuía um estilo polido e perfeito, e algumas de suas descrições tornaram-se clássicas. The Grace of Lambs, The Voice of Fire, Two Thieves, The Magic Ball são alguns dos títulos de algumas de suas novelas. De Manuel Komroff, A Volta dos Magos. O encantamento terminara. Palavras não tinham sido ditas. Todos os três lançaram sobre si as mantas de seda e partiram. Mas nem haviam dado uma dúzia de passos quando pararam, subitamente quietos, e entreolharam-se. Sim, era verdade. Era mais do que verdade. A estrela guia tinha-lhes mostrado o caminho. O fim da caminhada fora aqui, em Belém. O menino tinha aceitado as dádivas e, em troca, ofertara-lhes uma pedrinha cujo significado não estava bem claro. Exaltação e encanto envolveram a cena e agora, afastando apenas uma dúzia de passos, estavam de volta à orla do deserto. O deserto árido, escaldante, enganoso, cruel, desolador. Um lugar cheio de inteligências manhosas e falsas, conspirações, roubos, assassinatos. Esses desertos que eles conheciam como seu mundo. Dentro desse mundo, eles tinham nascido e ali morreriam algum dia. Por um momento, tinham completamente esquecido a existência dessas coisas, que usualmente lhes enchiam a vida. Tinham esquecido o número de tamareiras que cada um possuía e o número de poços de água fresca, os rebanhos, o nome das tribos que lhes pagavam tributos, as fronteiras dos seus domínios e até mesmo o número de seus filhos, dos doentes e das esposas. Tudo isso tinham esquecido durante o curto intervalo. E até mesmo a rica caravana que cedo chegaria da Pérsia pejeada de pesados tesouros, ouro, joia, brocados de seda, ornamentos reais, tapetes, marfim, adagas de prata da Índia, ônix, pimenta do Extremo Oriente e outras valiosas especiarias. E não somente a rica caravana, porque nesse curto intervalo eles tinham olvidado até o próprio Herodes, grande e poderoso. E só agora, enquanto de pé se encaravam, a 12 passos de distância, as palavras de Herodes repetiam-se nos seus espíritos. Ide procurai diligentemente pelo menino, e quando o encontrardes, trazei-me a notícia para que eu também possa ir adorá-lo. Lembravam-se do brilho agudo nos olhos de Herodes, um brilho de adaga nos seus invejosos olhos negros. Procuramos e encontramos, disse Gaspar. Fora ele quem trouxera o ouro e agora segurava em sua mão a pedrinha. E agora? Indagou Melchior, que trouxera o mais fragante e precioso incenso. Agora vimos com nossos próprios olhos, falou Baltazar, que atravessara muitas milhas do deserto transportando um cofrezinho cheio de mirra curativa. Sim, com os nossos olhos, repetiu Gaspar. Mas e agora? Indagou Melchior. Agora uma coisa é certa.
Devemos escapulir-nos, disse Baltazar. Não ousamos tornar pelo caminho que viemos, pois o ignoramos. Rei Herodes irá indagar e seríamos obrigados a responder. Não prometemos voltar a Herodes e somos livres para escolher no deserto qualquer rota que preferirmos. Enviaremos homens para escolher por nós, disse um. O deserto é vasto e uma brisa gentil do céu apaga todas as pegadas, tornou Baltazar. Herodes governa apenas o Ocidente, enquanto nós governamos no Oriente. Eu não o temo, disse Gaspar. Nem eu, anunciou Melquior. E Baltazar ajuntou. Não, Herodes. Não o temo por mim nem pelo meu povo. Mas a sua cabeça denegrida não irá curvar-se ante qualquer criança, e teríamos de voltar e anunciar-lhe que a nossa viagem terminou em Belém. Então ele enviaria seus arqueiros e lanceiros e exterminaria todas as crianças recém-nascidas. Herodes só adora Herodes. É poderoso e não permitirá que ninguém se erga a ponto de lançar uma sombra sobre a sua escura glória, disse Melquior. Herodes é poderoso, falou Gaspar audaciosamente. Mas não temo. Venham, voltaremos por qualquer rota que escolhermos. Colocou em segurança, dentro das dobras do seu cinturão apertado, a pedrinha que trazia na mão. Ele abria caminho e os outros dois o seguiam. Quando passaram pelas ruas estreitas da pequena aldeia, olhos escuros e curiosos de mulheres fixavam-nos. Por trás da persiana das janelas, elas observavam-nos passar e podiam perceber, pela cor e estampa de suas roupas, que esses três tinham vindo de remotas plagas do distante Oriente. Por alguma estranha razão, eles tinham vindo, e agora, contentes, eles partiam. Os criados e os camelos de magos esperavam-nos nos poços. Rapazes e raparigas rondavam por ali espantados diante dos curiosos tapetes das celas e dos ornamentos orientais nos arreios dos camelos ajoelhados. Os três não perderam tempo. Montando nos seus animais, rapidamente deram sinal de partida. Os cameleiros, guias e criados montaram também, e a comprida linha de 20, em fila simples, logo estava cortando caminho através dos pequenos outeiros que bordejavam o grande deserto aberto. "Esse é o lugar, senhor", disse um que cavalgava à dianteira e agora detivera o seu camelo. "Aqui é a orla do deserto. Paramos e vós removestes as grosseiras roupas que trazieis, trocando-as pelo turbante e ricas vestes." "Verdade, este é o lugar. Agora, porém, penso que poderemos continuar como estamos. Mas o deserto está cheio de ladrões que, vendo três de uma vez vestidos com roupas reais, enfim, podem pensar que transportamos grandes tesouros e não poderemos medir-nos com esses grandes bandos de larápios errantes." Melquior e Baltazar tinham se aproximado de Gaspar e ouviram as palavras do guia. "Não há necessidade de nos disfarçarmos", disse um. "Cavalguemos", disse o outro. E com estas palavras eles abandonaram os outeiros e penetraram no grande deserto aberto. Quando a noite negra se despejava sobre eles, a longa fila juntou-se. "Esta estrada é pouco vigiada", disse o guia, "e aqui poderemos estar certos de encontrar tribos famintas e duras como as rochas que têm por moradia. Possuem olhos astutos e mãos sequiosas. Não respeitam pessoa alguma, lei nenhuma. Prossigamos", disse Melquior. "E muitas vezes nessa aridez..." "Não tema", disse Baltazar. "Cedo a lua cheia iluminará nosso caminho. Prossigamos." Na noite do terceiro dia, o guia, que caminhava à frente, voltou-se subitamente e exclamou: "Eles esperam por nós, uma força de 100 homens." A linha deteve-se enquanto os três magos removiam seus turbantes e desenrolavam as longas vestes. Escondida em cada turbante havia uma coroa de ouro. Colocando-a na cabeça e lançando a comprida roupa descuidadosamente sobre o pescoço dos camelos, os três dirigiram-se para a frente audaciosamente. Os reis cavalgavam à frente agora e os outros os seguiam. As coroas brilhavam à luz da lua. Mas o chefe dos ladrões avançou a fim de impedi-los. "Alto!" gritaram alguns dos bandoleiros. Os três prosseguiram sem dar atenção à ordem.
Alto! Exclamaram de novo. O bando desgrenhado em torno dos seus chefes empunhou as adagas. Os olhos de todos fixaram-se nas coroas brilhantes e um choque parecia inevitável. Mas subitamente uma luz ofuscante rodeou as 3 coroas e os bandidos, atemorizados, desmontaram e curvaram-se até o chão. Salam Aleque! Gritaram nas palavras do deserto. A paz esteja convosco. Responderíamos às vossas palavras de paz, respondeu Gaspar em voz alta, se fosseis homens de boa vontade. Um súbito temor tinha tomado conta dos rufiões do deserto. Todos os 100 tremiam, colados ao chão, enquanto a pequena caravana passava, encabeçada pelos 3 chefes coroados. Durante mais 3 dias, eles atravessaram a aridez do deserto e no 4º encontraram os rápidos batedores da grande caravana persa. Estes saudaram os reis com grande reverência. Alguns cavalgaram de volta, velozmente, para informar a caravana da aproximação dos reis. Os outros se juntaram à fila, formando uma ala protetora para mostrar o caminho. Com a notícia da aproximação dos reis, a grande caravana parou. Estenderam-se os tapetes e desataram-se as cargas do tesouro. Armaram-se todos em uma tenda que dessem sombra protetora. O chefe da caravana pôs suas roupas ricas e adiantou-se para prestar suas reverências aos reis. Salam Aleque! Exclamou quando os viu se aproximando. Ajoelhou-se, curvando-se sobre um dos grandes tapetes estendidos no chão. Aleikum salam! Responderam eles enquanto desmontavam. Viemos do Oriente, disse o mercador, como vindes do Ocidente. Na verdade, este é um feliz encontro, pois que nos permite prestar-vos reverências e agradecer-vos em pessoa as muitas cortesias de que fomos alvo, enquanto atravessávamos as vossas terras. Com paz viajareis em nossas terras em qualquer tempo que desejardes, respondeu Gaspar. Espalhamos as nossas mercadorias ante vós, para que possais ver o nosso tesouro e escolher cada um algo que seja um sinal de nossa estima. Não nos deveis tributo. É verdade, mas tendes a nossa gratidão, e nossos corações ficariam satisfeitos se cada um de vós pudesse achar algo que levasseis convosco, como uma pequena lembrança de vosso encontro no deserto. Eles andaram pela longa fila de tapetes custosos. Aqui estão os objetos em prata, falou o chefe da caravana, e lá estão as pequenas coisas trabalhadas em ouro. Cá estão várias peças em vidro persa e ali estão as executadas em marfim. Nesta manta branca, vejam, estão as joias e acolá acham-se as lãs e as vestes de seda. Tudo está ante vós. Nada foi escondido. As caixas contêm adagas de prata e as trouxas, nas tendas, especiarias. Não as abrimos, mas tudo espera a vossa escolha. Em contraste com o deserto rude e vazio que os rodeava, a vista era estonteante e magnificente. Os 3 reis andaram pelo corredor de tesouros e depois voltaram vagarosamente. Sussurraram umas poucas palavras entre si. Perdoai-nos, bem além, falou Gaspar. Mas de qualquer maneira, embora tudo o que trazeis seja muito bonito, os bens terrenos não estão em nossa mente. Não queremos ofender-vos, mas estivemos no Ocidente e agora voltamos. E no Ocidente, vistes algo que rivalizasse com isso que agora contemplais? Sim, vimos. No palácio de Herodes, por acaso? Não no palácio de Herodes. Noutra parte. Muito maior? Sim, muito maior. Depois de um curto silêncio, bem além disse: Preparamos refresco na tenda, talvez vos agrade. Entraram para a sombra da cobertura e os criados encheram uma taça de vinho para cada um. Depois de agradecer ao chefe da caravana, eles, mais uma vez, prepararam-se para partir. Talvez um desses tapetes vos agrade, disse aquele ansiosamente. Sois mais do que bem-vindos a eles. Fazei em paz vossa viagem, respondeu Gaspar. Avisai vossos homens para que procedam cautelosamente, pois muitos ladrões estão reunidos nas rochas de lava. Estamos bem preparados para essas emergências do deserto, respondeu bem além. Estamos preparados para muitas coisas, mas não para a notícia de um tesouro maior do que este que trazemos. Gaspar riu. Sim, disse finalmente. Quando chegardes ao Vale Fértil, ouvireis falar de uma criancinha, e vós também viajareis